Mas fala aí, Eduardo Ferraz, você é da onde, cara? De onde que você é? Putz, essa é uma história boa, Marco. Eu gosto de reprisar, né? Eu sou o terceiro filho de uma família do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Ipatinga. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Vale do Aço. Vale do Aço, exatamente. Uns 200 quilômetros de Belo Horizonte. Filho de uma doméstica e de um motorista, também nas horas vagas pedreiro, enfim, um homem que batalhou bastante a vida, né, para conseguir, um homem ou uma mulher também, né, uma admiração muito grande por eles, para conseguir criar os filhos, educar, desenvolver, colocar aí num bom caminho. O Enio estava comentando, né, daquilo que a gente acredita, nos valores que a gente acredita, e eu gosto de trazer um pouco dessa história porque conversa com o que a gente precisa, às vezes, passar de mensagem para os jovens, né? Que é possível. Perfeito. É possível, às vezes, você sair de uma família bastante humilde, né? Um pai e a mãe que não tiveram oportunidade de estudar, de ter ali uma educação acadêmica, formal, mas desde o início já tinha ali uma visão de que a educação poderia transformar a vida dos filhos, né? Então, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que incentivou muito, se dedicou muito para fazer com que os filhos tivessem a oportunidade de estudar, e aí, é claro, numa condição bastante difícil. Quando a gente está falando um pouco aqui agora do momento que a gente está passando, momento de economia, enfim, momento de país, quando a gente olha para 40 anos atrás, e se a gente resgatar os detalhes, né, a gente começa a lembrar que a vida era bem mais difícil do que é hoje. Então, naquela época, a gente não tinha todas as oportunidades que a gente tinha hoje. Então, a educação foi mesmo escola pública, então, primeiro grau, escola pública. Depois, a formação técnica, tendo que trabalhar. Então, naquela época, já o ensino médio era importante, mas o técnico já era profissionalizante e já abria algumas portas ali bastante interessantes, que isso conecta um pouco com a minha trajetória profissional, que daqui a pouco eu vou também Marco, lá em 94, eu estava formando um curso técnico, né? Fazendo esse curso técnico, trabalhando durante o dia. Então, eu comecei a trabalhar muito novo, né? Naquela época não tinha problema, não era. Naquela época não tinha questão aí que hoje a gente tem que olhar com bastante cuidado, né? Que é a questão da exploração dos adolescentes, mas naquela época, com 11 anos, as crianças, geralmente os adolescentes, os pré-adolescentes, já começavam ali a buscar alguma coisa, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar em área de eletrônica, de telecomunicação e, em paralelo, estudar. Então, com 13 anos, eu assinei carteira, já tinha ali uma renda mínima. 13 anos você assinou carteira? Com 13 anos. Caraca. E é um fato interessante, rapaz, porque eu trabalhava nessa empresa. Essa empresa foi uma empresa que meu irmão trabalhou, uma empresa de telefonia. Uhum. E eu trabalhava nessa empresa de uma forma... Era uma empresa de telecomunicação, né? 94, né? Isso foi em 92. Eu comecei a trabalhar nessa empresa em 92. Nossa, estava num momento bom para telefonia, né? Não, foi na época que o primeiro telefone celular começou a aparecer, o tijolão lá, o Motorola. Né? Tijorola, exatamente. Mas naquela época começou a tecnologia da telefonia celular, a privatização veio e as coisas começaram a acontecer. E a gente trabalhava, meu irmão trabalhava nessa empresa, saiu, eu continuei trabalhando nessa empresa, e uma vez eu estava fazendo ali um trabalho numa clínica, uma policlínica que a prefeitura estava instalando na cidade, e eu fui abordado por algumas pessoas, e ali tive a oportunidade de conversar com os donos da empresa e fui efetivado ali como contratado ali, a primeira carteira azul assinada, né? Então foi um motivo de orgulho bem legal assim para minha mãe, para o pai, para a família inteira. Meu irmão já trabalhava também nessa empresa, a minha irmã também. E dali foi o quê? Foi estudar, se dedicar, né? Então, em paralelo, eu fiz um curso técnico e em 96 eu tive meu primeiro contato com o setor de celulose, né, numa empresa lá de Minas Gerais, uma empresa chamada Cenibra Celulose Nipo Brasileira. Na época era uma junção, era uma sociedade entre uma perna japonesa, né, da Oji Paper, e na época Vale do Rio Doce. Ainda tinha uma parte Isso em Ipatinga? estatal. Essa empresa ela fica a 25 quilômetros de Ipatinga, uma cidade chamada Belo Oriente, ali perto de Ipatinga. Mas meu irmão já trabalhava nessa empresa, então tinha o meu irmão, assim como tenho até hoje, né, como uma grande referência a ser seguida, então procurei
seguir os passos dele, porque estava dando certo, né? Então a gente, se está dando certo, não vale a pena a gente arriscar algo diferente. Aqui a gente pensava na época. Exemplo, né? E também não tinha muita chance de errar, né? Assim, se você errasse, você poderia ter ali uma projeção mais lenta, ou talvez nem acontecer, como foi com vários colegas ali que moravam lá no meu bairro, né? Um bairro bastante simples lá de Patinga, na Rua Malaquita, né? A Rua Malaquita era uma rua a parte alta do bairro, a parte menos privilegiada do bairro, né? E aí eu tenho esse histórico de batalha, de ir atrás, de buscar, né? A minha mãe e meu pai incentivando ali para que as coisas acontecessem, sem ter muita condição de apoiar, sem muito recurso financeiro, mas nos passando uma mensagem positiva de que aquilo poderia levar a gente de alguma forma em algum lugar, né? E aí eu fiz então o curso técnico. Em 96 eu comecei a trabalhar na Cenibra, essa empresa de celulose. Fiquei lá por 10 anos nessa empresa de celulose. Então, durante esse tempo, eu também fui atrás ali de uma formação acadêmica mais complexa. O técnico você fez qual? Eu fiz um curso técnico em eletrotécnica. E depois eu fiz um curso de engenharia elétrica, que era o próximo passo ali, né, da formação técnica. Então eu fiz um curso técnico. A engenharia elétrica também é um curso técnico, uma formação técnica, né? Mas já é agora uma graduação, no caso. Exato, né? uma graduação técnica. E formado engenheiro, queríamos ser engenheiro, né? Ninguém forma engenheiro para ser padeiro, né? Geralmente, com todo respeito aí à profissão padeiro, que também é bastante nobre, né? Mas, enfim, formei engenheiro, tive a oportunidade aí para trabalhar como engenheiro lá na Bahia, lá em Salvador, né? Mais precisamente ali no polo petroquímico, ali em Camaçari, exato. E por lá eu fiquei em torno de 1 ano e meio também. Foi um período bem legal, porque aquela empresa estava passando por uma transformação importante, né? Um crescimento. Na época era uma empresa chamada Bahia Pulp. Eu trabalhei na Bahia Pulp. Isso. Hoje é a Bracel, né? Hoje é a Bracel. Mas era petroquímico ou era voltado... Era celulose. Na verdade, ela ficava dentro do polo. Mas era dentro celulose. do polo petroquímico, mas era uma empresa de celulose. É claro que ela seguia todos os padrões de segurança, de cuidado que o polo tinha ali os seus regulamentos, né? E essa empresa ela tinha um produto especial, né, que é uma celulose diferente da celulose padrão que a gente trabalha hoje. E hoje ela, inclusive, continua aqui também, em expansão aqui no estado de São Paulo. Mas, enfim, foi um período bacana, embora curto, mas um período onde eu pude aprender a dar valor numa outra característica que depois eu fui entender que é bastante importante no setor, que são as relações, né? Ou seja, as conexões. O pessoal costuma falar um termo em inglês chamado network, né? Que é a rede, né? De contato. Então, ali eu conheci muitas pessoas. Era uma empresa que tinha muita rotatividade, então realmente assim tive a oportunidade de conhecer muita gente, pessoas que trabalham comigo até hoje, inclusive aqui em Três Lagoas, né? Legal. E de lá, em paralelo, também buscando aperfeiçoamento, uma pós-graduação, uma especialização, depois uma MBA, né? E depois eu tive um convite, né, para ir trabalhar aí então na Old Suzano, né, na antiga Suzano, lá no extremo sul da Bahia. Acho que você comentou, né, de Mucuri. Mucuri é uma cidade que fica divisa com o Espírito Santo ali. Exato, no extremo sul da Bahia, divisa com o Espírito Santo, uma cidade assim, belíssima, né, praias sensacionais, mas cheguei lá num período quente, né, o período que a fábrica 2 lá tinha acabado de partir. Então a fábrica estava realmente demandando muito da gente, a gente trabalhando bastante. E por lá eu fiquei 8 anos e meio. Na praia, geralmente, eu acho que você aceita até ganhar menos, né? Porque, vai morar na praia... E assim, ambiente sensacional, assim, clima muito legal, muito gostoso, mas trabalho duro, né? A gente costuma falar que foi uma época de sangue, suor e lágrimas para a gente conseguir reverter um resultado que a gente tinha lá que não era bom, né? E a empresa precisava daquilo, que era, na época, a principal unidade da antiga Suzano, né? E deu certo, assim, eu tive ali grandes oportunidades, né, de assumir responsabilidades maiores, ocupar funções diversas dentro da unidade, funções mais importantes.
E aí, em 2016, né, eu tive o privilégio aí de ter uma oportunidade de trabalho em Três Lagoas. E é interessante, né, rapaz, que a gente ouvia falar muito de Três Lagoas já. Já ouvia já? Já, pô, né? A primeira planta já fez muito barulho na cidade, né? Muito. No Brasil, mas né? o pessoal chamava de Três Lagoas Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Não, já era Mato Grosso do Sul. Ah, já era Mato Grosso do Sul. Não, pô, o Mato Grosso ficou lá na época da música de Apareceram Taboado, né? Você pegou a 50 anos atrás, né? 77, verdade. Mas de vez em quando tem uns caras que comem o Sul ali, fica só o Mato Grosso. Não é? E o povo fica bravo. O povo fica bravo, o povo é bairrista, né? esperando. Em 2016, então eu tive a oportunidade de vir aí bastante entusiasmado, né? E muito me chamou muita atenção e eu não tinha tido a oportunidade ainda de partir, né? Colocar em marcha aí, início de operação, uma nova fábrica. E aí a fábrica 2, o Horizonte 2, né? O H2 foi uma oportunidade dessa, uma oportunidade de carreira, uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, né? E aí a gente vai fazendo essas conexões, né, Enio? Assim, são essas coisas que traz o sentido para a gente e aquelas respostas, assim, que vale a pena, que funciona, que dá certo, que a gente fazer as coisas da forma correta dá certo, né? E eu tive a oportunidade de chegar aqui em Três Lagoas. Uma das coisas mais bacanas que foram ditas aí, assim, bacana de fazer esse programa também é o seguinte, é que a gente consegue, através do programa, né, trazer pessoas para aqui para demonstrar por A mais B que às vezes o cara está assistindo, o cara é um estagiário, de repente está assistindo isso hoje. Porque é aquilo que a gente fala, né, o formato de entrevistas, ele é muito formatado em algum tema, né? E às vezes o cara não conhece, pô, você hoje é gerente, eu vou chamar de você por conta da pouca idade. Fica à vontade. É gerente executivo industrial da Suzano, quer dizer, e aí a gente olha um pouquinho para trás, né? O trabalho que os seus pais tiveram lá atrás. E a lida, quer dizer, desde os 13 anos trabalhando para ter esse resultado hoje. Quer dizer, às vezes um estagiário está assistindo isso. Exato. E por conta disso vai se empenhar mais. Né? Porque a gente vem de um país também que a oportunidade ficou muito naquela coisa de tipo, é só para alguns, né? E aí você vê um monte de histórias de gente que foram galgando e foram, não quer dizer, exceção, né, cara? Eu acho que falta aquela coisa de realmente fé e prática mesmo, né? Não só fé, prática também. Tem que botar os objetivos, realmente acreditar que aquilo vai ser possível, vai ser fluido, mas você precisa estar sem dúvida preparado, né? E Enio, assim, a gente sempre vai brigar, a gente sempre vai lutar. Eu acho que é da nossa geração, né? Por uma sociedade mais justa, de mais oportunidades, de oportunidades iguais, né? Mas eu gosto de contar essa história porque assim, traz uma mensagem de que é possível, né? Claro, o ideal, né, que a gente tivesse uma sociedade onde as oportunidades fossem todas iguais, né?